Na parte 3 deste vídeo, nós vamos falar sobre este período aqui entre Ciro e Dario. Os samaritanos fizeram uma pressão para que o templo fosse interrompido e os judeus falaram, talvez não seja da vontade de Deus, né? A Pérsia mandou a gente parar de construir o templo. Mas aí aparecem Ageu e Zacarias e falam, olha, por que vocês têm casas luxuosas enquanto a casa de Deus se encontra em ruínas? E eles começaram a construir o templo mesmo assim. Começaram a construir o templo mesmo assim. Aí os samaritanos de novo falam assim, olha, o pessoal está construindo o templo, já foi mandado para parar. E aí os judeus falam assim, olha, nós temos ordem aí de Ciro, dá uma olhada nos decretos reais. Então Dario manda olhar e ele fala, realmente tem uma ordem, continuem construindo o templo. E esse é o segundo decreto, está lá em Esdras capítulo 6. Continuem construindo o templo. Mas os samaritanos não gostaram disso. Mas, então nós temos aqui o primeiro e o segundo decreto. O templo foi concluído aí no ano 515. Houve aquela dedicação, as pessoas choraram porque o templo não era tão bonito como o templo de Salomão que Nabucodonosor destruiu. Agora, o que acontecia na Pérsia nesse período? Quem estava lá? Esther foi eleita rainha ali em 479 a.C. Ou seja, o povo estava lá em Israel, as pessoas que voltaram do exílio ali da Babilônia, porém muitos judeus também ficaram lá na Babilônia, em Suzã, no Império Persa. E quem também estava lá? Esdras. E Esdras, no ano 457, recebeu uma ordem para voltar para Jerusalém. E ele recebe então o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes, está lá em Esdras capítulo 7. Esdras viaja de volta a Jerusalém e ele então dá uma certa autonomia, aliás, quem dá autonomia é Artaxerxes. Esdras produz embelezamentos no templo e ele nomeia juízes, magistrados para que a cidade pudesse aplicar a lei bíblica, a lei mosaica. E isso aconteceu quando? No ano 457, que é a data muito importante. É nessa data que começam as 70 semanas e, por sua vez, também começam as 2.300 tardes e manhãs. Porém, um tempo depois, os samaritanos não aguentaram ver a autonomia de Jerusalém, que estava tudo dando certo, e eles destruíram os muros e queimaram as portas da cidade. E essa notícia chega para quem? Lá na Pérsia, Neemias ouve falar que os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas. Então ele fica muito triste, o rei então fala, Neemias, você quer voltar? Pode voltar. Neemias é nomeado governador de Judá, de Jerusalém, e ele reconstrói o muro aí em 52 dias, reconstrói as portas, sob muita pressão dos samaritanos ali que estavam habitando o local onde ficavam as tribos do norte. Então note que neste trimestre nós vamos estudar a história de Esther, a história de Esdras e a história de Neemias. Elas acontecem nessa ordem. Ciro já havia libertado o povo do cativeiro, mas algumas pessoas ficaram ainda na Pérsia. Depois tiveram a dificuldade para restaurar Jerusalém. Dario dá uma segunda ordem, podem continuar, conclui o templo. Aqui então temos a história de Esther, onde se passa perseguição aos judeus, Naamã querendo construir aquela forca, mas a Esther faz um movimento político, consegue resistir. Depois então é que vem Esdras, com o terceiro decreto, e depois Neemias. Que bom que você ficou até o final, espero que você tenha gostado e que você se aprofunde cada dia mais na cronologia, nas histórias bíblicas. Você só